Galera, hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui com a gente. Hoje quem vai estar aqui com a gente é o Jean, tecladista da banda Oficina G3. Não, é sério. É sério. Galera, hoje a gente está aqui com o Jean, da banda Oficina G3. A gente trouxe ele aqui para poder conversar sobre a experiência de palco dele. Ele já tem muitos anos de estrada, já tocou em vários cantos diferentes, em outros países. Já gravou em vários estúdios famosos também, em outros países, aqui no Brasil. E a gente achou que ia ser muito legal compartilhar essa experiência. Então a gente tem uma entrevista com ele hoje aqui. O vídeo ficou um pouco longo, então a gente cortou ele em 2 pedaços. Primeiro pedaço hoje, sexta-feira que vem a gente já solta outro pedaço. Ele soltou inclusive também algumas novidades, alguns projetos novos da Oficina G3 em primeira mão. Então fica aí, assiste até o final que o vídeo está legal. E eu queria lhe agradecer primeiro por estar aqui, que isso aqui é uma honra pra gente ter você aqui. E o Jean é o tecladista da banda Oficina G3 e a gente vai compartilhar um pouco da experiência dele aqui hoje. E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para, com certeza, espalhar aquilo que a gente tem de experiência aí ao longo dos anos aí da estrada e com certeza dividir com vocês aquilo que a gente acredita que vai ser de utilidade, vai ser útil para o reino, para as pessoas, enfim, para aquilo que realmente tiver que ser feito. Afinal de contas, eu acho que isso não é meu, é nosso, né? Tudo aquilo que Deus nos dá por algum motivo. E esse motivo, eu acho que um dos motivos é partilhar, compartilhar. Eu acho que é assim que a gente vive melhor, vive mais. É verdade, é verdade. E a gente estava conversando aqui um pouco já sobre a questão da experiência dele. E o Jean tinha dito aqui já algumas coisas sobre alguns operadores de som que passaram por ele e tudo. E eu acho que a gente podia ressaltar aqui de novo, né? Rafa, eu acho assim, esse assunto que vocês estão colocando é uma coisa bem interessante em função de que no Brasil existe realmente uma necessidade, eu vou dizer assim, eu vou chamar dessa forma porque eu acho que é menos ofensivo, né? Uhum. Mas existe uma necessidade de a gente ter profissionais que parece que cobrem todo uma necessidade, não um curso, digamos assim. Uhum. Porque lá fora a gente sabe que você estuda para fazer determinado tipo de atividade e você faz aquela atividade. Aqui não, aqui você estuda aquela atividade e você acaba fazendo todas, né? Uhum, com certeza. E dentro dessa situação que você está colocando realmente, do áudio em geral, em si, principalmente o cara que é o apoio, eu diria que o apoio principal do músico, né? Principalmente o técnico de palco, né? No Brasil existe realmente pessoas, profissionais formidáveis, gente que realmente eu já tive a experiência de trabalhar, embora não me lembre o nome de muitos, mas que você fala, meu Deus do céu, o cara realmente parece que lê o teu pensamento e faz as coisas assim numa velocidade incrível, como gente que realmente parece que quer ser um músico ao invés de ser um técnico. Uhum. O camarada parece que ele sabe, ou pensa saber mais do que a própria necessidade do músico, né? Eu tenho, por exemplo, algumas situações interessantes, dentre elas, quando eu entrei na oficina há muito tempo atrás, a gente tinha um cara que trabalhava na Renascer em Cristo e, inclusive, pouco tempo depois, alguns anos depois, ele veio trabalhar na oficina e ficou com a gente bastante tempo. Ele não está mais entre nós e como pessoa ele era uma pessoa muito querida e tal, mas como profissional ele era uma pessoa muito difícil, né? O nome dele era Manivela, o apelido dele era Manivela e ele fazia som há muitos anos assim na igreja, né? E todas as vezes que a gente tinha os eventos dentro da igreja lá, os cultos evangelísticos e tal, e era rock and roll pra cabeça mesmo, a gente tinha que passava o som antes e tal. E todas as vezes que a gente pedia alguma coisa pra ele, 1, 2, 3 vezes, eu acho que na terceira vez ele já falava, não, tá bom, do jeito que tá bom. Peraí, mas na época a gente não usava IR, né? Retorno auricular. E ele falava, não, tá bom desse jeito. Peraí, mas estou precisando de mais, eu queria ouvir um pouco mais do vocalista. Não, mas da microfonia. Eu preciso ouvir um pouco mais de contrabaixo, um pouco mais de... Cara, é o que dá para fazer e é assim que você vai ter que tocar. A gente ficava... Era uma mistura de... Toda vez que a gente ia tocar lá na cena, era uma mistura de frustração com prazer, porque era muito legal, a vibe era muito boa. Mas essa parte de lidar com... Às vezes falta flexibilidade, né, do pessoal? Muita. E eu acho que uma dificuldade é essa, é o camarada realmente ele querer entender mais a necessidade do músico. Outro ponto que eu acho que é legal a gente falar a respeito, é que de fato eu acho que muita gente que
que faz curso no Brasil e que estuda pela internet, ou se não lê alguma coisa a respeito, mas efetivamente não conhece como é que trabalha. Sabe? Eu acho que com essa globalização, digamos assim, e com a chegada de um monte de equipamentos novos no Brasil, que virou cenário de shows internacionais, de todo tipo de banda, eu acho que isso foi muito bom, porque trouxe muita coisa nova, mas ao mesmo tempo deu uma estragada boa também no nosso mercado, porque tem gente que não conhece, gente que trabalha em estúdio e que trabalha no live, né, no stage, no ao vivo, e não conhece o equipamento que mexe, entendeu? A gente já sentiu e já percebeu isso com a própria oficina G3. Os nossos técnicos chegaram em determinado lugar e tem equipamentos que eles nunca viram. E você sente a dificuldade do profissional para trabalhar com aquilo porque ele não conhece exatamente o que aquele equipamento pode fazer. Isso é uma coisa que eu acho que até em qualquer profissão, né? Sempre o cara está se atualizando e tudo. Exatamente. Se você trabalha com isso, né? Isso é a sua profissão, você tem que realmente buscar. Exatamente. Eu acho que a dificuldade maior de tudo isso também é uma coisa assim, que eu acho que eu posso dizer, é que a gente não tem cursos específicos e nenhuma faculdade específica de engenharia de áudio no Brasil. Isso. Eu andei até pesquisando, tem algumas poucas opções, mas realmente é uma coisa que está bem... O acesso é difícil ainda, esse tipo de informação aqui. Pois é, então eu acho que isso piora bastante isso e isso acaba criando alguns monstrinhos, né? Porque tem gente dependendo eu diria que dependendo do gênio do cara, não é caráter, é da personalidade do cara, eu acho que ele acaba confundindo as coisas, né? A gente, por exemplo, eu tenho experiências que eu me recordo de me assustar com o cara. Como, por exemplo, foi com o Rock in Rio. O cara que trabalhava no palco do Rock in Rio em 2000 era fantástico, não vou me lembrar o nome dele, mas era um camarada assim que parece que ele se antecipava aquilo que a gente precisava. Eu acho que ele devia estar escutando, nessa época a gente já usava aí, e eu acho que ele se antecipava ouvindo nosso canal, e quando a gente falava alguma coisa a respeito de uma guitarra, alguma coisa, ele já fazia, ele mudava a cena, o cenário, toda a composição, guitarra, baixo, batera, voz. E aí você ouvia e falava, pô, é isso. Você ia pedir para aumentar um pouco a guitarra e abaixar um pouco o contrabaixo, ele já fazia as duas coisas, você falava, oh, legal, tá perfeito. Então foi uma das passagens de som mais rápidas da minha vida. Eu acho que, sei lá, a gente demorou 20 minutos para passar, foi muito. Isso eu acho que é a questão do ouvido também, que é justamente o que eu tinha comentado com você antes, né? Fato. Que eu acho que é a questão do cara, às vezes, o cara ser músico ajuda muito no trabalho como profissional de som, né? Eu sem sombra de dúvida, eu estava lendo uma revista uma vez de um evento que estava para rolar no país e o cara que vinha tocar, o solista, né, pianista, e vinha tocar com orquestra e eu me recordo que uma das exigências desse cara é que ele trouxesse todo o stage dele, toda a equipe dele. E ele, assim, de uma forma muito específica, ele falou que os engenheiros que trabalhavam com ele, não chamou nem os técnicos, os engenheiros que trabalhavam com ele, tanto no PA quanto no palco, ambos liam a partitura juntamente com o musical. Né? E tamanha a forma com que a Europa trata a música erudita. Né? Então o público lá não é um público, de repente, que o cara só escuta, o cara conhece a parada a fundo e sabe exatamente as nuances de cada parte da orquestração, cada parte da peça que vai ser tocada. E isso é exigido do próprio técnico que está trabalhando ali, que fique lendo e entendendo o que está acontecendo. Então, assim, de fato, ontem eu estava até brincando aqui, conversando com os meus sogros e falando a respeito com eles, a respeito do Voice Brasil, né? Aquele programa que rola aqui. A gente é um país novo, né? Entre aspas, assim, no mundo, o Brasil é um país novo. E, de fato, a gente tem muita coisa para aprender, sabe? Com certeza. E eu estava me referindo à questão dos nossos juízes, né? Que muitas vezes, estou aqui utilizando ninguém como chacota, muito menos desmerecendo o trabalho, né? Porque, afinal de contas, todos estão julgando lá. Estão lá porque realmente são ícones. Só que ser ícone e ser um ídolo musical no Brasil não significa que o cara tem excelência no que faz, né? E lá fora é a coisa bem diferente. Lá fora é lógico que a gente também tem as porcarias, as coisas que não deviam estar famosas e são,
Mas lá a gente tem muita gente talentosa, muita gente que você fala, caraca, mano, impressiona. Então eu tava falando com ela sobre isso, né? De que muitas vezes o próprio candidato está sendo estudado, ele tem uma voz e uma característica e uma qualidade melhor que o próprio cara que está julgando. Infelizmente isso é uma realidade, né? Mas eu acredito que isso também traz em todas as áreas, tanto musical quanto técnica, entendeu? Por quê? Porque de fato a gente tem essa coisa de brasileiro de querer aprender a fazer tudo. Só que até onde eu sei, eu também não conheço muito, mas até onde eu sei, o técnico, o engenheiro de áudio, não é um camarada que simplesmente fez um cursinho aqui e aprendeu a equalizar o que é um agudo, o que é o médio, o que é o grave e tá tudo certo. Com certeza. E sim um cara que conhece o equipamento, sabe, compressor tal, ele sabe que frequência ele atua, ele sabe exatamente aonde ele aperta, como ele aperta. Eu vou trabalhar com a mesa nível, vou trabalhar com a mesa, uma BI, essa coisa. Tem que ter, como você estava falando do pessoal lá da Europa, né, que veio, que lê partitura e tudo, tem que ter o conhecimento musical. Inclusive eu vi que nos cursos fora do país, os cursos de engenharia de som, você tem que fazer, tem cadeira de teoria musical, tem cadeira de apreciação musical, tem tudo isso, porque você tem que treinar o ouvido, é a ferramenta do cara, né? Sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Galera, esse foi o primeiro pedaço do vídeo. Semana que vem a gente sobe o segundo pedaço. Na segunda parte ele inclusive falou mais sobre realmente a parte de experiências dele com o estúdio, com o palco, o som fora do país e tudo. E fica aí atento que sexta-feira que vem tem mais. Curtiu o vídeo, dá joinha, se inscreve no canal aí, até semana que vem.